Olá, eu sou Sol Mendes, terapeuta do Você em Essência, e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que funciona mais ou menos o nosso tratamento do CIS, Saúde Integrativa Sistêmica. Mas antes eu preciso explicar para vocês como que funcionam os estágios da doença no nosso corpo. Porque, na verdade, a doença tem 4 estágios, tá? O estágio energético, o sensorial, o funcional e o estrutural. O primeiro estágio é o estágio energético. O que é? São os nossos pensamentos, sentimentos e emoções negativas que criam massas e bloqueios no nosso campo eletromagnético, emanando e recebendo a mesma coisa. Então, na verdade, esses pensamentos, sentimentos e emoções negativas que a gente tem durante o dia, na nossa vida, muitas vezes advindas de traumas, de emoções mal resolvidas, eles acabam criando um campo negativo. Eles orbitam no nosso campo eletromagnético e, assim, tudo que você recebe aquilo que você emana. Então, se você está emanando pensamentos, sentimentos, emoções negativas, é isso que você vai receber também. Você sempre recebe aquilo que você emana, certo? Então, no estágio energético é quando a gente tem esses pensamentos, sentimentos e emoções negativas, mas a gente ainda não percebe que isso faz mal pra gente. Então, você ainda não está percebendo o que está acontecendo. Porque, assim, o nosso corpo, nós somos amor. Nós somos amor em essência. Então, tudo que for diferente de amor, que for de valência negativa, raiva, tristeza, mágoa, vingança, ela vai acabar fazendo mal pra gente. E ela vai acabar atraindo sempre as mesmas coisas, as mesmas situações. Então, essas são coisas que a gente precisa resolver na nossa vida. A gente não pode colocar debaixo do tapete, por mais às vezes que seja mais cômodo, né? Porque aquilo, ele fica no nosso inconsciente, aquilo fica ali. Traumas, emoções mal resolvidas ficam no nosso inconsciente. A gente precisa resolver elas. Eu sei que às vezes a gente passa a vida inteira tentando fugir de uma coisa que nos machuca, mas que, na verdade, se a gente deixar elas lá quietinhas, elas vão machucar ainda mais. Elas vão machucar a gente a vida inteira sem a gente perceber, porque elas ficam no nosso inconsciente. Elas acabam nos colocando em situações parecidas para que a gente justamente possa percebê-las e possa resolvê-las e tratá-las, né? Então, a gente precisa resolver essas coisas, né? Então, no energético é quando a gente tem essas emoções, esses pensamentos, mas a gente ainda não percebe. No estágio sensorial, é quando você tem esses mesmos pensamentos e emoções negativas, só que você começa a se sentir mal, você não começa a não se sentir bem, você começa a entrar em angústia, em tristeza, mas aí você acaba indo no médico, mas o médico fala que você tá bem, que não tem nada de errado, sabe? Ainda não apareceu nos exames. O estágio funcional é quando você tem esses mesmos pensamentos, sentimentos e emoções negativas, mas aí você vai ao médico, você começa a se sentir mal, você vai no médico e já começa a aparecer nos exames. Alguma coisa tem ali já. E o estado estrutural é quando já começa a aparecer, já é uma doença, quando já se manifestou no físico. E esse processo aqui, ele pode durar aí cerca de 50 anos na nossa vida para acontecer, né? Então, do energético pro estrutural, às vezes pode demorar uns 50 anos. Porque sempre tem uma causa, essa causa sempre é emocional. É sempre de alguma emoção que a gente sentiu, a gente não resolveu ela, a gente deixou debaixo do tapete, a gente colocou no porão, a gente não resolveu. Ela ficou ali e ela fica atraindo sempre as mesmas coisas, as mesmas situações, e isso vai acabar manifestando no nosso corpo através de doenças, no final das contas, se a gente não tratar elas, certo? Então, por quê? Porque nós somos o que nós sentimos. O que vem primeiro é sempre o nosso sentimento, é sempre o que a gente sente. Eu sei que às vezes você acha que você pensa primeiro, depois sente, mas na verdade não. Na verdade você sente para depois você sentir. O coração, ele é o primeiro órgão que é gerado no corpo humano e dele se originam o cérebro e todos os outros órgãos. Então, o nosso coração, ele é o primeiro órgão que se cria no nosso corpo.
traumas e emoções mal resolvidas, eles atraem pensamentos negativos que atraem ações negativas também. Então não são só emoções, porque na verdade nós decidimos as coisas na nossa vida a partir das nossas emoções, do que a gente está sentindo naquele momento. Sabe quando alguém te fala assim, não resolve nada agora porque você está de cabeça quente? Então é exatamente isso. As nossas decisões são de acordo com o que a gente está sentindo. Tá? Então, quando eu falo emoções mal resolvidas aqui, eu tô falando no sentido de emoções mal resolvidas, de você... aquelas emoções que a gente não resolve, que a gente oprime, que a gente reprime, que a gente não fala pra ninguém, que a gente coloca pra debaixo do tapete, que a gente coloca lá no porão e a gente não resolve, certo? E que acaba sendo pior. A pior coisa que você pode fazer na tua vida é reprimir os seus sentimentos e as suas emoções, tá? A gente precisa ter consciência do que está acontecendo e a gente precisa resolver isso. Então, o trabalho da escala das emoções, que a gente vai falar daqui a pouco, ele foi todo pautado no trabalho do Dr. Hawkins, que ele foi um psicólogo, um cientista, um palestrante. Ele trabalhou 30 anos nesses estados emocionais. Os estudos dele foram feitos através da cinesiologia em vários grupos de pessoas de todas as classes. Então, o Dr. Hawkins foi uma pessoa que dedicou a vida dele para trabalhar nesses estados emocionais, que a gente vai ver daqui a pouco. E ele tem esse trabalho dele gravado em vários livros, tem um livro dele também, se você procurar na internet você vai achar. Ele fazia palestras, ele morreu em 2012 já, mas ele fazia várias palestras sobre esse assunto, e ele é uma pessoa bem famosa nesse sentido. Então, essa é a tabela das emoções. E eu vou falar aqui mais ou menos como que essas emoções, elas acontecem na nossa vida, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, nesse estágio contraído, que é o vermelho aqui, a gente tem essas emoções. A vergonha, que é a emoção mais baixa que tem, e ela só vibra em 20 Hz. A culpa, ela vibra um pouco mais em 30 Hz. A apatia, a inércia, ela vibra um pouco mais aqui em 50 Hz. Aí a gente já tem o pesar, que é o dor, o sofrimento, a tristeza, a mágoa, que é em 75 Hz. Depois a gente tem o medo, aqui com 100 Hz. Então aqui, vamos dar uma paradinha aqui até o medo. Aqui são os estágios das doenças de depressão, que é, na verdade, um estágio onde a pessoa fica muito fechada nela mesma, fechada no ego, na minha doença, na minha tristeza, na minha depressão. Ela fica mais na vitimização, na reclamação, em pensamentos de valência negativa. Às vezes o ambiente também que ela está, às vezes ela está morando com pessoas depressivas, com pessoas que pensam negativo, isso também vai influenciar ela. Então, essas emoções aqui são emoções de uma frequência Hertz muito baixa. Aí depois a gente vai ter aqui em 125 Hz o desejo, né, que é o vício, que é a vontade egocêntrica, né, que são as compulsões, são os desejos das vísceras. Eu quero porque eu quero, porque eu quero, independente de qualquer coisa. É um desejo mais das vísceras, dos chakras mais inferiores. Depois a gente tem a raiva aqui em 150 Hz, mas a raiva, se você for usar ela bem, a ira, na verdade, bem usada, bem intencionada, ela é um potencial na sua vida. Ela é uma mola, ela pode ser uma mola propulsora, porque aqui você vai sentir raiva, porque você vai ver, nossa, mas tudo na minha vida não tá terrível, eu não aceito viver assim, eu não posso viver assim. Você começa a pedir ajuda e você começa a virar esse jogo. Aí você já vai para o orgulho, que é em 175 Hz. Depois vem a coragem em 200 Hz. E aqui é um nível crítico. O Dr. Hawkins chama que é a coragem de um nível crítico, porque é abaixo da coragem aqui que as doenças elas começam, tá? Então aqui é meio que a virada. Porque depois, quando você tem a coragem, né? A coragem de mudar as coisas, a coragem de procurar ajuda, de procurar um tratamento, você começa a entrar numa neutralidade também, que é 250 Hz. Quando você entra na neutralidade, a neutralidade é aquele vazio, aquela vida em stand-by, sabe? Que não tem um lugar, mas também não tá num lugar, mas também não tá no outro.
E aqui a gente precisa tomar cuidado pra gente não voltar aqui pra baixo, tá? Porque aqui a gente já sabe que a nossa vida não tá boa, que tá tudo ruim. Só que às vezes você não tem a coragem suficiente pra você mudar esse jogo, tá? De você continuar adiante. E às vezes aqui muitas pessoas acabam voltando para esses estados aqui abaixo e daí acabam ficando doentes novamente. Se você consegue ver para 310 Hz, que é a disposição, você já tem uma disposição maior, você começa a ter uma aceitação, né, aqui em 350 Hz, depois você vai para a razão, em 400 Hz. Então, esse estado azul aqui é um estado do qual você vai se abrindo e entendendo as coisas, você vai tendo uma consciência maior, vai tratando suas feridas, vai aceitando as coisas como elas são, vai ressignificando seus processos. Então, no CIS a gente faz exatamente isso. Se você está no estágio aqui abaixo da coragem, de orgulho, raiva, desejo, medo, sofrimento, tristeza, apatia, culpa, vergonha, você vai aprendendo, você vai olhando para os seus processos, para as suas emoções, para os seus traumas, e você vai começando a tratar eles, você vai começando a ter uma visão diferente sobre as coisas, vai tendo consciência, vai entendendo as coisas como elas são. É exatamente isso que a gente faz no CIS. Aí você vai aumentando aqui para a razão, vai chegando no amor aqui em 500 Hz. Aí aqui nessa faixa do expandido já é o amor incondicional, né? É aquele amor que você ama todas as coisas e pessoas, você começa a se amar, compreende que as coisas são como elas são, por uma razão maior, por uma força maior, que você entende que a vida é como ela é, não do jeito que você quer que ela seja. Você para de dar aqueles murros em ponta de faca, entendeu? Você tem um contato maior com a tua essência, com o teu mental superior, e você consegue entender como que você funciona, você tem mais um autoconhecimento maior sobre você, você entende seus processos, você entende o que aquilo aconteceu na sua vida, certo? Então, a alegria, a paz, a iluminação, 700 ou mais Hz, aí nesse estágio não é mais você. Não, você não é mais separado e sim conectado com o todo, com algo maior. Como é importante a gente ganhar essa consciência disso tudo e sair da ilusão de que, por exemplo, querer ser igual a uma outra pessoa, insistindo em um caminho ou em algo que não é para você, não é da sua missão e do seu projeto de vida, por conta de um desequilíbrio emocional. Porque muitas vezes a gente tem esse desejo das vísceras, né, de que a gente porque quer que seja de um jeito, mas na verdade aquilo não é pra gente, porque a gente tá desconectado do nosso mental superior, porque a gente tá desconectado da nossa essência. Então a gente precisa saber as nossas qualidades, as nossas habilidades, saber o que a gente realmente veio fazer aqui, né, e não querer ter a nossa vida, a nossa missão de vida, porque uma missão de vida é diferente da missão de vida do outro. Às vezes a gente quer ter uma vida igual a do outro, mas não é assim para todo mundo. Cada um tem seus processos, cada um tem a sua essência, cada um é essencial ao mundo do seu próprio jeito. Então aqui você já vai tendo essa consciência, entendeu? Porque a gente nasce com uma frequência de 1000 Hz, mas os acontecimentos da nossa vida, nossos traumas, tudo que a gente passa, acaba fazendo com que a gente baixe nossa vibração. E isso é normal. Só que a gente precisa de tratamento, a gente precisa ter consciência disso. Por quê? Porque as nossas decisões, elas são tomadas de acordo com o nosso estado emocional. As nossas ações são de acordo com o nosso estado emocional, né? Então, tudo na minha vida que eu decido, que eu faço, que eu digo, que eu falo, tem a ver com o que eu tô sentindo naquele momento, tem a ver com o meu estado emocional. Então, se eu tô num estado emocional de tristeza, de raiva, as minhas decisões, as minhas ações vão ser tomadas de acordo com a minha raiva e com a minha tristeza, que são emoções de valência negativa. Aí vão acabar atraindo situações de valência negativa também, as doenças e os bloqueios da nossa vida. Então, os traumas, as emoções mal resolvidas, elas levam a um foco de doença atingindo um órgão do nosso corpo também. Porque cada corpo corresponde a um sentimento que a gente tenha. Se a gente sente muita tristeza, é o coração. Se a gente sente muita raiva, já é aqui mais no estômago, nas vísceras. Então, ele acaba sempre atingindo um órgão do nosso corpo, dependendo de qual emoção é que a gente está sentindo, que vai acabar machucando aquele nosso órgão e vai acabar acarretando algumas doenças. Então, o seu estado emocional é o seu nível de consciência também.
Agora, é uma parte bem importante que a gente vai falar da coerência mental e emocional, porque o que acontece? Quando a gente tá naqueles estados baixos de emoções que eu expliquei para vocês ali, raiva, tristeza, mágoa, apatia, vergonha, a gente tá aqui, ó, emoções descontroladas e em baixos estados emocionais, certo? E muitas vezes a gente tá ali com um racional, né, consciente, um racional mais elaborado, mas na verdade a gente não tá equilibrado. Às vezes o nosso racional está muito ligado nos 220, com muito problema na cabeça, a nossa frequência cerebral está muito alta. E as nossas emoções estão muito descontroladas, o que fazem que a gente tenha um desequilíbrio da nossa psique. Então, o ideal que a gente faz no CIS é exatamente isso, é equilibrar o mental com o emocional. É dar uma calma maior na mente, através de meditações, através de alguns exercícios, né? Porque a gente precisa acalmar a nossa mente, né? A gente não pode ter aquela mente, muitas vezes na nossa vida a gente fica com aquela mente muito agitada, que acaba acarretando processos aí de ansiedade, e as nossas emoções estão muito baixas. Então, na verdade, o que a gente vai fazer no CIS é dar uma calma na nossa mente, através das meditações, da conexão espiritual, que a gente vai aprender lá, e vai aumentar os estados emocionais, né, para coragem, para amor, para os altos estados emocionais. O que significa que é a nossa integridade. Por quê? Porque a nossa integridade nada mais é do que a gente pensar, sentir e fazer as mesmas coisas. Porque quando a gente está em desequilíbrio mental e emocional, a gente muitas vezes sente uma coisa, pensa outra e fala outra. Ou então, a gente pensa uma coisa, fala outra e pensa a mesma coisa. E, na verdade, o ideal é que isso esteja equilibrado. Mental e racional, psique equilibrada. Porque se eu realmente estou sentindo amor, eu falo amor e estou pensando amor, eu já estou nessa coerência, eu estou nesse equilíbrio, né? Então, é isso que a gente faz no CIS também, através das ferramentas. Porque o campo eletromagnético do coração, ele é uma poderosa fonte de energia e diz a todas as células do nosso corpo o que fazer, pois o coração tem mais de 40 mil neurites sensoriais, que é como se fosse um cérebro, e é ele que comunica com todas as outras neurites dos nossos órgãos. A partir do estado de coerência do cérebro com o coração, que conseguimos acessar a nossa essência, o nosso mental superior, a nossa intuição, e assim podemos ter uma conexão espiritual mais saudável, sabendo a nossa missão e o nosso projeto de vida. Mas aqui eu quero falar uma coisa bem importante também, que mental é diferente de cérebro, tá? O mental, o campo mental, ele é uma energia de uma quarta dimensão, tá? O cérebro, o que ele vai fazer? Ele vai codificar essa energia, tá? A mesma coisa o coração. O nosso emocional, ele é um campo emocional, tá? E o nosso coração também faz isso, né? O órgão, ele faz exatamente isso, ele vai codificar o que está no nosso campo eletromagnético, certo? Então, quando a gente tem essa integridade de coração e cérebro, de mente e emoção, a gente consegue ter integridade na nossa vida, porque a gente faz as coisas que a gente gosta, a gente fala as coisas que a gente gosta, a gente fala as coisas que a gente está sentindo, né? A gente sabe o que a gente está sentindo, a gente tem consciência do que a gente está sentindo, para a gente poder falar, para a gente poder se expressar, para a gente poder se realizar na nossa vida, tá? Então, o campo, esse aqui é o campo eletromagnético do coração, que ele é muito poderoso. Então, como é que funciona o método CIS de saúde integrativa sistêmica? Ele é um protocolo de 10 sessões, onde nós vamos identificar o problema, o que está acontecendo com você, saber a origem desse problema, tá? Porque a gente não vai tratar a doença, mas vai tratar sim a pessoa, a gente vai tratar a causa energética, aquela causa lá que eu falei, lembra lá do início, da onde que veio isso? Sabendo a origem dela, a gente vai liberar essas emoções, vai descobrir a crença mãe e a crença satélite, tá? Porque a crença mãe é aquela crença principal. E da crença mãe acabam se originando várias outras crenças daquela mesma crença mãe. A gente vai ressignificar esses processos traumáticos, a gente vai dar uma consciência, um novo significado para aquilo.
E vai também instalar novos programas na psique humana de valência positiva com os exercícios de mentalizações positivas. E a gente vai trazer consciência para todo esse processo e vai alinhar o mental com o emocional. E aí que ficam os nossos 4 pilares da cura. O pilar físico, mental, emocional e espiritual. O que a gente vai fazer aqui? Vamos começar aqui, deixa eu ver, pelo físico. A gente vai cortar alimentos que fazem mal, tá? A gente vai fazer a dieta das algas, que vocês vão conhecer. Vai fazer a reposição das vitaminas e minerais que o seu corpo precisa. Aí, no pilar mental, a gente vai trazer a limpeza de crenças mães e crenças satélites geradas pelos traumas, situações negativas que acontecem na nossa vida e que geraram mais do mesmo, trazendo mais bloqueios e mais doenças. No emocional, a gente vai identificar em qual estado... No emocional, a gente vai identificar em qual estado emocional você está vibrando, tá? Daquela tabela. E vamos trabalhar isso para aumentar o estado emocional, pois você só atrai o que você emana e você precisa sair desse ciclo vicioso. Então, se você está num estado de raiva, você está atraindo só raiva para sua vida. Você só vai estar atraindo situações de raiva para sua vida, para que você justamente resolva isso, né? Então, você está num ciclo vicioso, a gente vai precisar quebrar esse ciclo para poder aumentar o seu padrão emocional, mas para isso a gente precisa atingir qual que é a origem do problema, qual que é o trauma, qual que é a emoção mal resolvida. Depois, no espiritual, a gente vai melhorar a conexão espiritual, a tua fé, acreditando mais em você mesmo, em uma força maior, vai melhorar a sua intuição, você vai aprender a se perceber mais, a se sentir mais, você vai aprender a se conectar mais consigo mesmo nas meditações e nas afirmações positivas. Então, aqui, como eu falei, né, o emocional mais o mental é a tua psique, que é a conexão mental e emocional, a gente vai trabalhar nisso também. Isso é feito em 3 etapas. A desintoxicação, então primeiro a gente vai fazer a desintoxicação, a gente vai fazer a identificação do problema, a gente vai limpar tudo, a gente vai tirar as alergias alimentares que você possa ter, e alimentares e ambientais também, fungos, bactérias, correntes eletromagnéticas às vezes que tem ali, parasitas, metais tóxicos no seu corpo. E a gente vai iniciar a dieta das algas, que é uma desintoxicação física, energética, emocional e mental. Depois a gente vai fazer a reposição disso. A gente vai reposicionar as vitaminas e minerais com a dieta das algas também, porque elas fazem isso, né? Elas limpam, elas desintoxicam você e ao mesmo tempo elas vão repondo as vitaminas, porque a dieta das algas é incrível, tá? Ela tem muita vitamina, muita, e elas também elas melhoram o teu sono, melhora a tua clareza mental, trazendo mais consciência, ela vai equilibrando o seu organismo, a gente vai ter prescrição de florais para melhorar, pensamentos, sentimentos positivos, né? A gente vai aprender aí a ter mais pensamentos e sentimentos positivos e a ressignificação daquilo tudo. E, por fim, a transformação, que é a saúde, a remissão da doença, uma vida mais leve, mais consciência, um estado emocional mais alto e mais equilíbrio com o teu mental. Certo? E, então, a gente está aqui, eu estou propondo para vocês uma avaliação gratuita, tá? Você pode agendar uma avaliação totalmente gratuita, online, tá? Do seu estado emocional. Então, eu vou, com a sua permissão, eu vou usar a biorressonância para saber qual que é o teu estado emocional atual. Depois eu vou fazer a biorressonância dos órgãos afetados, tá? Em relação ao seu estado emocional, que podem estar afetados, de repente está lá ainda no nível energético, mas você ainda não percebeu, ou está num nível já estrutural. Depois a gente vai fazer a avaliação da relação do estado emocional que você está, mais o órgão, com o problema do bloqueio emocional ou trauma que você tem, tá? Eu vou te dar essa devolutiva, totalmente gratuita. A gente vai marcar essa avaliação, né, uma consulta, a gente vai marcar um horário e eu vou te passar essa devolutiva, tá? Você vai me passar os teus dados e eu vou fazer essa biorressonância. Lembrando que, fechando o pacote com 10 sessões, você vai ganhar, eu vou mandar para sua casa e no seu endereço o Activity Book, que é esse caderno aqui, ó, onde tem aqui todas as lições das quais a gente vai fazer nas nossas sessões, tá?
Então, é um caderno bem bonitinho aqui de capa dura, que eu vou mandar para sua casa de uma forma totalmente gratuita, junto com um tratamento fitoenergético também, especialmente para você. O que é um tratamento fitoenergético? É um tratamento de ervas, tá? Energéticas, que eu vou fazer de acordo ali com a tua situação, especialmente para você. Então, eu vou mandar esse Activity Book e o tratamento fitoenergético totalmente de graça para sua casa, no seu endereço. E você também vai ganhar um acompanhamento no Telegram durante o nosso tratamento. E é feito através de 10 sessões, né? Então, gente, olha, não existe saúde física sem antes ter saúde mental, emocional e espiritual. Então, o CIS é um tratamento incrível, a gente vai ter essas 10 sessões juntos, a gente vai trabalhar o teu emocional, o teu mental, o teu espiritual, o teu físico, você vai se livrar dessas coisas tóxicas, não só físicas, mas mentais e emocionais, e isso vai trazer muito mais saúde para sua vida, muito mais clareza, e eu tenho certeza que você vai amar. Então, é isso, espero que você tenha gostado de mais ou menos essa explicação aqui do método, e eu espero você para agendar sua consulta. Até mais!